Meia-noite, horário oficial do óleo de macaco. No circo de caos e bizarrice que era minha dieta de desenhos na infância, a obra do Genndy Tartakovsky se sobressaía. Ele foi o primeiro diretor que eu decorei o nome e também o primeiro diretor que eu aprendi a identificar por traços característicos. As animações das quais ele era responsável, o Laboratório de Dexter, os melhores episódios de As Meninas Superpoderosas, Samurai Jack, Guerras Clônicas, Titã Simbiônico, todas elas passavam uma sensação específica, que era muito raro nos desenhos que se via naquela época, que era a atmosfera. Em especial, as sequências sem diálogo eram a marca registrada dele. Abrindo mão de diálogos, às vezes durante um episódio inteiro, a história ficava por conta dos enquadramentos, da paleta de cores, animação dos personagens, efeitos sonoros e da música. E essas cenas eram sempre memoráveis. A tensão que elas causavam era inigualável. E a catarse que vinha depois era sempre 1000 vezes mais impactante, fosse ela uma piada ou uma cena de ação. Então deve dar para imaginar o tamanho da minha empolgação quando eu descobri que iam fazer um desenho inteiro só com essas sequências. Esse desenho é o Primal. Primal, na minha opinião, é a obra mais tartakovskiana do Tartakovsky. É a obra que melhor resume todo o estilo de direção dele, em que ele desenvolveu a carreira inteira e, na minha opinião, é o auge de todo esse progresso. Primal conta a história de um homem das cavernas, o Lança, que sai em busca de vingança após sua família ser devorada por um bando de dinossauros. Essa vingança o leva ao encontro da Presa, uma dinossauro que também teve seus filhotes tirados dela tragicamente. Após se unirem em uma luta brutal por vingança contra quem tirou os filhos deles, o homem e o dinossauro decidem se unir e ajudar um ao outro, unidos pela perda, a desbravar juntos os perigos desse mundo selvagem e hostil. O desenho é inspirado nas histórias de ficção pulp que eram populares nos anos 20 a 50. Eram histórias de gênero, história de ação, fantasia, policial, ficção científica, faroeste, terror, publicadas em revistas bem baratas de papel vagabundo. Eram histórias rasas, mas eram viscerais e, em grande parte por causa das capas, impactantes. E foi nas páginas das revistas como Weird Tales ou Amazing Stories que saiu a obra de Lovecraft, mas principalmente a criação máxima de Robert E. Howard, Conan o Bárbaro. E o Primal não esconde a sua intenção de ser o Conan das cavernas. Cada episódio tenta criar a atmosfera característica do pulp, do Conan, só que ainda mais crua. Cada episódio, o Lança e a Presa vão para um novo lugar, enfrentam algum desafio e lutam contra um monstro pré-histórico cada vez mais bizarro. E no fim das contas, os conflitos se resumem a achar comida, buscar abrigo, lutar para se defender das diversas criaturas que habitam esse mundo brutal pré-histórico. É sobrevivência. E por se tratar de um Neandertal e um dinossauro, não tem nenhuma comunicação verbal, mas o que para muitos seria uma limitação, para o Tartakovsky e o diretor de arte Scott Wills é um prato cheio para eles porem em prática todas as técnicas que eles aperfeiçoaram ao longo das décadas. Sem o diálogo, os enquadramentos, a paleta de cor, os efeitos sonoros, a trilha musical, elas são mais que ferramentas. Elas são a história. E em Primal, nada é descartável e tudo é meticulosamente planejado e deliberado para comunicar informação e emoção visualmente, de forma legível e eficaz para imergir o telespectador nesse mundo fantástico. E não é porque a premissa e a ambientação são simples, inspirados nos primórdios da fantasia, que a história deixa de ser sofisticada. Cada episódio mostra a evolução da relação entre Lança e Presa, a tragédia, o desespero da perda, os atritos iniciais,
a união pela tragédia em comum, o período de adaptação que todo relacionamento tem, em que ambos têm dificuldade para se abrir um com o outro até encontrarem a sintonia, um ajudando o outro a superar os conflitos que lhes são impostos. Tudo isso é expressado nas cores, nos cortes longos e tensos, acompanhados por música mais tensa ainda, que mostra que no mundo de Primal o perigo é constante e a tensão impera até nos momentos de suposta calma. Cada grito do Aaron LaPlante e o trabalho de design de som são calculados para complementar a expressividade dos designs de personagem, porque se tem uma regra que o Tartakovsky segue é que, seja nisso ou nisso, desenho sempre tem cara de desenho. E toda a expressão facial e movimento de personagem, por mais sutil que for, tem que ser legível, tem que ser compreensível, independente de se for um dinossauro. E eles fazem questão de cada episódio, a ameaça, o obstáculo ser uma coisa completamente diferente, uma forma de cada vez explorar uma faceta diferente desses dois companheiros de guerra. Também vale notar a paleta de cores, que vai ficando progressivamente mais bizarra e esquisita conforme as ameaças passam de ser simplesmente perigos naturais para coisas sobrenaturais e fantasiosas. Até a violência, que é a atração principal, nunca é gratuita. Ela, assim como tudo, sempre está a serviço da história. Ela não é levada levianamente, ela tem consequências, ela tem impacto, e ela está lá para complementar os personagens, e não o contrário. E o resultado disso é que cada quadro de Primal é o mais puro suco de narrativa visual. Não é um desenho que dá pra você assistir casualmente segurando o celular do lado. Ele exige a sua atenção, mas ele também te recompensa, dando uma experiência imersiva diferente de qualquer outra coisa. Isso tudo dá ao Primal uma universalidade que todos que ganham a vida contando histórias queriam poder ter. Na mesma tradição de clássicos do cinema mudo, como Charlie Chaplin, Buster Keaton, que se valiam unicamente de expressão corporal, coreografia e composição de quadro para criar piadas compreensíveis para qualquer pessoa, independente da linguagem. Essa mesma era inspirou o cinema do Jackie Chan, que ganhou fama incorporando as técnicas dessa era nas suas coreografias de Kung Fu. Eram filmes que superavam a barreira linguística por serem universais. E eu acho que o Tartakovsky vai ser lembrado desse mesmo jeito. Porque no fim das contas, o sucesso do Primal também é um triunfo da visão do Tartakovsky. A junção de todas as técnicas e referências do diretor unidas para criar uma coisa que só ele podia fazer, com a ajuda de toda uma equipe, é claro. É a expressão máxima de tudo que ele faz de melhor, e o fato de que esse estilo de direção funciona tanto em Primal quanto em Hotel Transilvânia só mostra a versatilidade e o domínio técnico e narrativo do Tartakovsky. O Primal prova que a animação não precisa ter um texto super complexo ou conceito mais subversivo. O Primal fala de conceitos básicos: sobrevivência, superação de traumas, união, família, e ele conta com as técnicas mais clássicas e consagradas do cinema. E ainda assim, ele causa impacto, empatia e emoção visceral no público. Esses conceitos são coisas que todos nós entendemos. O Genji Tartakovsky é um visionário porque ele, melhor do que ninguém, sabe como impactar o seu público usando só o que tem de mais primordial.